Oi, gente! Vamos pintar hoje um anãozinho de jardim comigo? Se você tiver uma peça que fica do lado de fora de casa ou fica no tempo, numa varanda, você pode renovar com tinta PVA e, por último, quando secar, uma mão de verniz marítimo, que demora para secar mesmo 24 horas, mas ele é bom que ele pode ficar do lado de fora, no exterior. Então a gente vai pintar esse anãozinho, eu vou ensinar tudo para você, se você quiser renovar alguma peça que fica no tempo, tá bom? Enquanto isso eu vou contando para vocês uma história que eu tenho da Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Vamos começar? É assim, você primeiro limpa toda a sua peça e tira com uma escova grossa, pode ser escova de lavar roupa, um pincel duro, todos os pozinhos, tinta ressecada, tudo que tiver. Aí você limpa bem a peça e começa a pintura, tá bom? Essa pintura aqui vai ser uma pintura para renovação, não vai ser uma restauração. Porque se fosse uma restauração, poderia passar até massa corrida em alguns lugares, né? Mas nesse caso nós só vamos pintar, tá bom? Então eu vou usar aqui tinta PVA nas cores do anãozinho, né? Do doente. E nós vamos usar, depois que secar, que ela vai secar em uma meia hora. Aí você já pode passar uma demão desse verniz, que é o marítimo. Ele seca em 24 horas, ele demora a secar. E ele é à base de solvente. Então, depois que ele secar, você já pode pôr lá fora, tá? Vamos começar. Então, eu tenho uma dica para dar para vocês, que é a seguinte. Comecem sempre das cores mais claras. Primeiro eu vou usar o bege para o rosto. Depois, o amarelo para a calça comprida dele. Depois do amarelo eu vou usar o verde, que é o chãozinho, o azul, que é o gorro, e o preto. Porque se eu pintar do mais claro para o mais escuro, você não precisa de ficar lavando o pincel, tá bom? Então tá. Olha, eu vou começar então do mais claro, que é o rosto. Eu tenho aqui, gente, um papel para proteger minha mesa e é nele que eu jogo a tinta. Você vai pintar toda a parte bege, tá? Esses anõezinhos eu pintei, que eu estou pintando, são de uma flora, de uma amiga minha. Eu propus a ela pra gente pintar todas as peças do jardim que estavam assim feinhas e ela concordou. E aí, ao invés dela me dar dinheiro, ela me dá planta em troca. A gente faz uma troca. Ela me dá planta e eu renovo para ela as peças do jardim dela. Eu achei legal, porque dinheiro tá tão difícil, né? Às vezes a gente faz umas trocas bem legais. E como eu amo planta também, eu gostei dessa troca. Então, aqui o rostinho já tá todo bege, todo prontinho. Só limpei o pincel no pano, não precisei de lavar, porque o amarelo é claro também. Se eu fosse pintar o amarelo em cima de uma cor escura, eu teria que pintar de branco primeiro, souvenir mesmo, para dar uma base. Mas, como é sobre o amarelo, não preciso, eu posso ir direto, sabe? E depois eu vou pintar a parte de baixo de verde. Eu falei pra vocês que eu ia contar uma história da Branca de Neve e os Sete Anões que aconteceu comigo. Foi assim, mais uma história de desafio, né? Tinha uma amiga minha, a Nelma, que falou assim: Elisa, você sabe pintar anões de jardim? Que eu tenho a minha irmã, que ela quer pintar os anões de jardim da casa dela. Ela tinha uma casa muito bonita, ela tem uma casa muito bonita. Aí eu falei com a Nelma assim: claro, Nelma, eu vou pintar. Já tem muitos anos isso, mais de 15. Aí eu falei: vou pintar, Nelma. Pode falar com ela que eu pinto. Fui buscar os anões de jardim, gente. Vocês acreditam que o anão de jardim batia na minha cintura e a Branca de Neve era quase meu tamanho? Quase que eu tive um ataque. Falei assim: meu Deus, e agora, né? Tudo bem. Levei de carro pro meu apartamento. Eu ainda morava no apartamento, hein? Aquela Branca de Neve, aqueles 7 anões ocuparam a minha sala inteira. Ficaram lá quase um mês. E eu pintando, e eu pintando, e eu pintando. Desistia nunca. Desistir jamais. Pintei, pintei, pintei
entreguei, ela achou lindo. E foi assim que eu já pintei um dia o Branca de Neve e os Sete Anões. Nunca tinha pintado, mas sempre é uma primeira vez. O que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente nunca pode falar, não consigo, não dou conta. Tira do seu dicionário esse tal de não consigo e não dou conta. Quero que você aceite os desafios, porque eu aceito o desafio e dá certo. Sempre consigo. Então, se algum dia você tiver alguma coisa para fazer que você pensar, é difícil, tem problema não. Faz mesmo difícil que vai dar certo. Já limpei o pincel só no paninho e vou passar para o vermelho. O vermelho, depois do vermelho nós vamos pro azul e depois do azul que a gente vai pro verde, tá? É isso aí. E ele vai ficando todo maravilhoso, muito lindo. Eu já pintei vários, já entreguei, teve uns que eu pintei lá mesmo, sabe? Às vezes Ai, caiu. Às vezes eu vou lá na Flora da Concebida para ficar tirando matinho das plantas, de voluntária mesmo. Ela me chamou. Elisa, vamos tirar matinho. Vem aqui um dia distrair, tirar matinho, seja voluntária. Aí, um dia eu apareci lá e fui. Falei assim, eu vou na Concebida hoje. Mesmo sem a gente querer muito fazer as coisas, sem a gente animar, a gente deve fazer, tá? Criar oportunidades, sair um pouco assim daquele comodismo. Aí eu troquei de roupa, pus a minha máscara. Meu marido estava indo em algum lugar. Eu falei, me deixa na Concebida umas horinhas aí. Quando você voltar, você me pega lá. Fiquei na Concebida. Sabe o que ela falou quando eu cheguei? Disse, você veio mesmo. Ó, que eu já chamei um monte de gente para vir aqui ser voluntária e tirar matinho. Ninguém quis vir, ninguém veio até hoje. Você é a primeira. Aí eu falei assim, pois é. Me chamou, eu apareço mesmo. Tirei bastante matinhos, passei umas boas horas lá com ela, relaxando. E peguei esse serviço aqui para mim fazer. Peguei as pedras para me pintar. Eu pintei um monte de pedra linda lá. Um dia eu vou pintar pedra para vocês verem como é que é, tá bom? É mais ou menos igual isso aqui. Olha que lindo que ele vai ficando todo novinho. Então, eu já pintei o verde do chãozinho dele. E agora a gente tá no gorro. Depois do gorro eu vou pegar o preto e vou pintar o pezinho e fazer as partes dos olhos. Por último eu vou fazer a bochechinha e ele vai estar pronto. Aí eu jogo um secador em cima, eu ponho no ventilador para secar mais rápido, né? Se não tiver sol para eu fazer. Eu vou envernizar e só amanhã que ele vai estar seco. E ele vai ficar lindo hoje ainda. Já pus o olhinho, pintei de branco e preto, pus a boquinha. Esse pincel aqui é um pincel grosso pra gente esfumaçar. Eu só coloquei no vermelho, limpei bastante no pano e vou fazer um rugezinho nele, uma maquiagem. Põe no vermelho, limpo. Aí vai dando essa maquiagem na bochechinha dele toda. Eu faço assim no nariz, do outro lado da bochechinha. Ele vai ficar com a maquiagem para ficar bem coradinho. Tá vendo? Olha aí. Eu gosto de pôr um pinguinho branco na bochecha para dar uma graça, uma fofura maior. 2 nos olhinhos, na parte preta, para dar uma expressão. E aí ele tá todo pintado, todo novinho. A tinta seca, eu começo então a passar o verniz. É bom deixar a tinta ficar bem seca. Se você tiver com tempo, deixa aí meia hora, 1 hora. Se você tiver com pressa, você coloca um secador assim, ó, e vai secando ele. Ou se você
vai testando. O meu já passei secador, já tô indo. Vamos em frente. O pincel. Molha o pincel na tinta, escorre um pouquinho. Essa lata é aquelas que abre com força, sabe? Com faca, com tesoura. É daquelas de pressão. À medida que a gente for passando, eu vou passar aqui para você ver que vai estar bem brilhoso. Ele fica brilhante. Quando for amanhã ele estiver seco, vai parecer até que ele tá molhado, de tanto brilho que ele fica. Olha lá, ele fica brilhante. Olha o brilho, tá vendo? Perto da orelhinha, a bochecha. Ele vai ficar todo brilhante, bem lindo, bem novo. E aí, depois de 24 horas, 12 horas, 16 horas, você põe a mãozinha assim, amanhã. Se já não estiver grudando, você pode pegar e deixar no local. Então, é só passar o verniz. Depois eu limpo o pincel com thinner, porque é a base de solvente, esse verniz marítimo. Se fosse um outro tipo de verniz à base de água, limpava com água. Mas esse verniz que aguenta o exterior, aguenta o tempo, passa, limpa o pincel com thinner, tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. A pintura de bichinhos de jardim, para ficar bem novinho, bem lindo e renovar tudo que você tiver para renovar. Às vezes você até pega uma encomenda. Quem sabe você vai numa flora, pergunta saber se lá tem alguma coisa para você renovar, ou na casa de alguém, não sei, ou para você mesmo. Pintura é uma diversão. É isso aí, meus amores. Um beijão, até a próxima, tá bom? Obrigada por ficar até o final. Se inscreve, dá joinha, porque a gente faz as coisas para vencer, né? Me ajuda. Um beijão. Eu vou em frente e você vem comigo. Cada postagem uma coisa simples que você pode muito bem dar conta de fazer, tá bom?